Sim, uma boa definição seria fluxo, né? Então eu acho que comunicação, a meu ver, é fluxo. É muito importante a gente comunicar, passar as informações, mas ao mesmo tempo, que tipo de informação que você está passando? E aí tem uma discussão teórica muito grande, muito complicada, falando que sim, o cinema ele contribui no processo educacional? Sim e não. Hoje se discute muito, né, até em função das pesquisas que a gente faz de neurociência e outros pesquisadores, que na verdade o cinema ele depende do outro. É o espectador que faz o cinema acontecer. Em que sentido? De crer, do acreditar. Então, de repente, eu posso pegar um filme X, exibir para uma plateia, e de repente aquela plateia, ninguém vai gostar do filme, vai achar um filme chato, um filme que não tem graça nenhuma. De repente, eu pego o mesmo filme, exibo para uma outra plateia, que vai amar o filme, achar um filme maravilhoso. Mas peraí, o filme é o mesmo, eu não editei. Então começa a discutir que, na verdade, a tua relação enquanto espectador com a obra, que vai criando em você uma afetividade em função da sua memória, como você vê aquelas informações, como aquilo te toca, e aquilo que vai fazer então você acreditar ou se apegar àquelas informações. Se falar do cinema como arte, né, nesse sentido que tu perguntou, é muito mais difícil, porque às vezes, assim, claro, e essa arte ela é tão complexa porque ela nasceu ao longo do século XX, então, por exemplo, você tem filmes que são muito, entre aspas, comerciais, assim, que são, né, blockbusters, assim, que são geralmente um produto, mesmo que ele seja artístico. Então ele circula, ele pode circular como um produto mais ou menos hermético, ele pode circular muito, pode circular super pouco, assim. O cinema brasileiro, por exemplo, tem grandes filmes que circulam super pouco. E tem poucos filmes que circulam muito. Assim. É bem interessante porque, na verdade, se você entrevistar 10 diretores, eles vão falar quase que a mesma coisa, que o filme ele tem vida própria. Você não consegue controlar. Claro, um filme comercial, que já é feito, com teste, com o público, é totalmente diferente. Agora, quando você faz um trabalho independente ou um trabalho que você acredita, a forma que o público vai assistir é totalmente diferente do que o diretor pensou e que o roteirista pensou. Geralmente o que acontece é que o roteirista pensa numa ideia do filme, passa para o diretor e o diretor para os atores. A simples escolha dos atores, o simples ação de enquadramento, de movimento, já modifica tudo. Então, às vezes, é muito comum do diretor olhar a obra final e falar, bem, era quase isso. O cinema ele pode influenciar pensamentos e ideias? Como ele funciona como um meio de comunicação? Como um jornalismo, né? Na sua forma audiovisual, mas é uma projeção, então, mais do que qualquer coisa. Então, se você entender ele como representação, eu sei, isso é uma opinião minha, assim, mas se você entender como representação da realidade, você está ferrado, em primeiro lugar. Então, é uma projeção, é um relato, né, sobre algo, e esse relato é imagético. E quando há imagem, há, digamos assim, um nível de reconhecimento, de projeção, de identificação, assim, muito amplo e muito potente. Entendeu? Então, às vezes, é quase tautológico dizer assim, que o audiovisual influencia, na opinião, claro que influencia, não precisa nem discutir isso. Se a gente pensar no cinema há 10 anos atrás, né, o YouTube é de 2005, então uns 12 anos atrás, mais ou menos, essa pessoa que morava de repente numa região X, ela ia se informar ou pelo jornal, ou pelo rádio, televisão, e as programações que já estavam postas, né? Você não tinha uma programação diferenciada, você não podia criar o que eu quero ver. Se eu quero ver um filme do Fellini, ou o filme vai ter em cartaz, ou eu tenho que esperar aquele filme ter cartaz, ou ir numa videolocadora, se minha cidade tivesse uma videolocadora boa que pudesse alugar aquele filme, na época do VHS e tudo mais, na videolocadora, ou DVD. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Quando a gente pensa no YouTube, principalmente nos últimos 5 anos, onde você consegue ter uma tecnologia diferenciada, onde de repente em qualquer lugar do mundo hoje eu posso baixar todos os filmes do Bergman e assistir, todos os filmes do Antoniano e assistir. Então você modifica um pouquinho. Antes eu estava esperando aquela informação chegar para poder então me informar. Qualquer um pode fazer, entendeu? E aí eles de fato fazem, assim. Só que aquilo
assume uma dimensão que vai, definindo um sujeito, assim, né? De um jeito que tem uma pesquisadora na comunicação que eu gosto bastante, chamada Paula Sibilha, assim, ela diz que é uma extimidade, assim, né? No sentido de, por exemplo, você não tem mais intimidades, assim, você tem extimidades, e né, de certa maneira, e essas extimidades são todas mediadas pelo audiovisual. Se você for pensar assim, esse fenômeno do YouTube, né, que é muito interessante, assim, mas eu não estou falando só de você colocar vídeos lá, que está no canal, mas de você ter os próprios YouTubers, assim, sabe, como assim, celebridades, etc. É muito interessante porque é uma vida, é uma espécie de dispositivo que qualquer um pode fazer. Na minha época, quando eu era adolescente, assistimos sempre a mesma série, todo mundo só discutia aquela série, porque aquela série influenciava o grupo. Hoje em dia o número de séries que tem é muito grande, então vai ter influência se eu achar que aquilo for importante para mim, não só como modismo. Há um tempo até muito mais como modismo, que todo mundo fazia a mesma coisa em função de uma roupa ou de uma cor que estava sendo usada. Principalmente numa novela, por exemplo. Hoje em dia, as próprias emissoras já viram que essa força já não tem mais. Só para a gente ter uma ideia, se pensar na TV aberta, a TV aberta, há alguns anos atrás, chegava a 70% de audiência, uma emissora. Hoje, essa mesma emissora, nas novelas dela, não chega a 30% de audiência. Se a gente pegar historicamente, você vai pegar alguns filmes que colaboraram, né, para mostrar algumas ações da sociedade, para levantar alguns debates, algumas discussões, né? Eu acho que isso hoje ainda tem uma força, só que ele não tem tanta força como antigamente, porque se você pensar o número de pessoas hoje que acessam TV a cabo, séries, TV, YouTube e tudo mais, então você amplia esse leque de informações. The animals, trap, trap, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you, and you've got time. Think of all the roads, think of all their crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around.